Na última aula nós falamos sobre o conceito de discipulado. Nós entendemos que a fidelidade à palavra de Deus e a boa compreensão de que o discipulado é uma identidade sobre o que nós somos e aquilo que nós temos, e que o governo da nossa vida agora pertence a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nessa aula eu quero falar com você sobre o chamado de Jesus, porque Jesus nos chama para segui-lo. Esse processo que Jesus assim escolheu fazer está registrado na Bíblia, e eu quero aproveitar e fazer aqui nessa aula uma exposição do texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler alguns versículos e vamos refletir sobre essa palavra. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por essa sua palavra que nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a rasgar-se. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Essa é uma experiência maravilhosa que Pedro, alguém muito conhecido no relato bíblico e alguém muito importante para a história da igreja, viveu e pode nos ensinar muito. Porque Jesus está aqui iniciando o seu ministério. E a forma como Jesus escolhe, ou melhor, deixa de escolher os critérios para a escolha dos seus discípulos, já nos ensina muito. Jesus, no mesmo grupo de pessoas que caminhavam com ele, tinham temperamentos diferentes, personalidades completamente diferentes, níveis de educação diferentes. Isso significa que não estava no critério de Jesus uma forma exata daqueles que ele queria caminhar. A forma como Jesus escolhe os discípulos é pela disposição que eles têm em reconhecê-lo como um Senhor. E é justamente essa experiência que Pedro tem. Porque você sabe e deve saber, se não sabe, que saiba. É importante conhecer a história, e alguns capítulos antes desse relato que nós temos, Jesus já estava realizando alguns sinais milagrosos. Um deles foi com a sogra de Pedro. Pedro estava passando, junto com a sua sogra, por um momento de enfermidade. A sua sogra estava na casa dele enferma, e é quando Jesus, em uma visita, cura aquela mulher. Pedro já sabia da capacidade que Jesus tinha de fazer sinais que eram milagrosos. Pedro já tinha tido, pelo menos, essa experiência com o poder e a autoridade que Jesus tinha. Mas, ainda assim, Pedro não havia reconhecido Jesus como um Senhor. E é interessante, porque Pedro é pescador. Essa é a sua função principal. É isso que Pedro é especialista, um bom pescador. E se você sabe um pouco de pescaria, a melhor condição para uma boa pesca é no silêncio e em um período noturno, à noite.
É por isso que quando Jesus chega na praia, os pescadores não estão saindo para pescar. Os pescadores estão lavando as suas redes depois de retornarem da sua pescaria, e que foi uma noite de pescaria frustrante. Não pegaram absolutamente nada. Estão lá organizando as coisas quando Jesus vem por uma multidão. Chega ali naquela praia, com muita gente que já estava impressionado pelo poder manifesto das mãos de Jesus. Jesus entra no barco de Pedro, ele entra no negócio de Pedro, na empresa de Pedro. Pede para que Pedro o auxilie, colocando ele numa distância. Essa distância garantia para Jesus uma potência vocal, e é quando ele começa a falar. As palavras que Jesus ensinava eram as palavras que nós também temos acesso. Mas o autor aqui, Lucas, não entendeu necessário escrever o que Jesus estava dizendo, mas o que Jesus fez, o chamado dos discípulos. Esse sim foi um episódio muito marcante, porque em um certo momento da pregação de Jesus, do ensino de Jesus, ele envolve pessoas para participarem daquilo que ele está querendo ensinar. Pedro é um deles. O dono do negócio agora é chamado para o barco, e nós temos Jesus, cuja função e profissão era ser um carpinteiro, estava ensinando o pescador a pescar. Desafia Pedro a jogar as redes em uma profundidade maior do que aqueles estavam. Pedro, obviamente, sabendo o que fazia, sabendo das condições de uma boa pescaria e diante das posições e possibilidades completamente inversas da que seria ideal, Pedro fala com clareza e sem nenhuma dificuldade para Jesus: nós não pegamos nada a noite toda. É como se Pedro estivesse dizendo para Jesus: olha, Jesus, eu sei que você faz grandes coisas, mas é importante que você saiba que eu sei o que eu estou fazendo. Se a minha madrugada com silêncio foi uma madrugada de pescaria frustrada, o que você espera que aconteça com essa multidão de gente, nessa luz do dia, você aí gritando para falar com todo mundo? Qual a chance disso dar certo? É claro que isso não está na nossa Bíblia, isso é um cenário que aconteceu, e é importante que você tenha essa consciência de entrar nesse cenário, mas o que de fato aconteceu é que quando Pedro obedeceu, Pedro chamou Jesus de mestre. E como todo bom discípulo, aquilo que nós seguimos são pessoas que nós temos referência e que são os nossos mestres. Mas é quando Pedro tem o resultado da sua pescaria, redes que se rasgam, um barco transbordando peixes, e aí nós temos um movimento de Pedro que foi uma conversão. É quando Jesus entra na especialidade de Pedro, é quando Jesus toca naquilo que Pedro era especialista, que Pedro deixa de olhar para Jesus só como mestre e se ajoelha diante de Jesus e diz: afasta de mim, porque eu sou pecador. E agora, o que ele fala sobre Jesus não é mais um mestre, é Senhor. Quando Jesus entrou na especialidade de Pedro, nós tivemos a conversão de um homem que, mesmo tendo tido a possibilidade de ver o poder de Jesus manifesto na cura da sua sogra, mesmo vendo tudo que Jesus estava fazendo e ensinando, é no exato momento que Pedro olha para Jesus e percebe que ele é poderoso sobre até mesmo aquilo que ele achava que sabia. E é então que nós temos um desafio aceito, um sim de Pedro. Imagina você, Jesus entrou no seu negócio e trouxe resultados que você nunca tinha experimentado. Nós estamos falando de 2 barcos completamente cheios de peixes. E agora eles estão deixados ali à beira da praia, porque os discípulos largaram tudo para seguir Jesus. O que nós temos falado sobre Jesus? Qual é a impressão e qual é a convicção que nós temos sobre Jesus? Quem Jesus é na nossa vida? Será que Jesus é só uma referência de boa pessoa? Será que Jesus é só um mestre? Ou será que Jesus entrou na nossa vida,
naquilo que nós achávamos que éramos especialistas e nós o reconhecemos como Senhor. É importante que essa experiência seja uma experiência viva na sua vida, para que você tenha a disposição de perceber que está limitado, você é pecador, não merece estar ali, não merece a atuação de Jesus na sua vida, mas você ainda ouve de Jesus uma nova vocação. Pedro, você não é mais pescador de peixe, eu quero fazer de você um pescador de homens. E é nesse momento, ele larga tudo e vai seguir Jesus. Na próxima aula, eu quero falar com você sobre essa disposição de entregar tudo, o custo que existe no discipulado de Jesus. Que Deus abençoe você.